qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A crise do coronavírus continua fazendo vítimas fatais no caso do Brasil. Chegamos perto de 4 mil mortos na semana passada. Apesar disso, o grande tema da semana passada não foi a preocupação em torno de como enfrentar o coronavírus. O grande tema da semana passada, que num certo sentido transforma numa semana histórica do ponto de vista da história política do país, foi a demissão do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro. A demissão ocorreu depois que Sérgio Moro recebeu a informação do presidente Jair Bolsonaro de que desejava demitir Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, por escolha do ministro Sérgio Moro. Essa escolha ocorreu no contexto da carta branca que o presidente Jair Bolsonaro teria dado quando escolheu o ministro Sérgio Moro, informando que ele poderia escolher os seus auxiliares e, ao mesmo tempo, tomar as decisões fundamentais do ponto de vista do funcionamento do Ministério da Justiça. Sérgio Moro informa que argumentou com o presidente Jair Bolsonaro que a demissão de outros superintendentes, em relação aos quais o presidente também manifestava desejo de mudar, seria uma interferência política no Ministério e particularmente no funcionamento da Polícia Federal. E o presidente aparentemente confirmou, disse que seria isso mesmo. Foi esse o grande ponto que, num certo sentido, suscitou a decisão do ministro Sérgio Moro de se afastar do Ministério da Justiça e sair do governo de Jair Bolsonaro, abrindo uma crise que provavelmente vai ter efeitos e consequências, não apenas agora imediatamente, mas até no processo das eleições de 2022. As gravíssimas acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra o presidente da República abriu, na verdade, uma verdadeira guerra de narrativas em torno das coisas que realmente aconteceu. Sérgio Moro centrou as suas acusações em torno de alguns pontos, como o seguinte. Em primeiro lugar, ele explicou que não recebeu da parte de Jair Bolsonaro nenhuma explicação convincente que pudesse servir de causa para a demissão de Maurício Valeixo. Não houve nem motivos de natureza técnica ou profissional que pudesse explicar, senão a vontade do presidente de demiti-lo. Em segundo lugar, Moro também chamou atenção para o fato de que o presidente teria expressado, durante as conversas em torno desse tema, o desejo de ter controle sobre a ação da Polícia Federal, receber relatórios de inteligência e questões dessa natureza. Moro considerou que essa interferência era não apenas abusiva, como quebrava a autonomia da Polícia Federal. E, na verdade, todo o debate que surgiu a partir daí levantou uma lista de crimes que o presidente teria cometido. Em primeiro lugar, o desejo de interferência num organismo que é de Estado e que não é do governo. Não é? Em segundo lugar, o fato de que tenha processos que estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal, a respeito dos quais o presidente expressou preocupação. Em terceiro lugar, a falsidade ideológica que teria ocorrido pelo fato de Bolsonaro publicar no Diário Oficial a demissão de Maurício Valeixo, atribuindo a decisão de não apenas a uma vontade própria do ex-delegado-geral, mas também como se o ministro Sérgio Moro tivesse assinado o ato de demissão, o que não ocorreu. Afora isso, algumas pessoas da área jurídica consideraram que houve prevaricação da parte do presidente, crime de responsabilidade por causa da quebra de decoro em vista da sua manifestação no sentido de interferir num organismo que deveria ter autonomia e independência para funcionar. Por exemplo, o ex-ministro Aires Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, falou em ilicitudes multitudinárias, com isso querendo fazer referência ao fato de que houve várias ilicitudes cometidas pelo presidente Jair Bolsonaro. É evidente que isso cria uma situação extremamente grave e que muitos políticos, observadores e analistas estão sugerindo que leva à possibilidade da abertura de queixa-crime contra o presidente e, mais do que isso, a possibilidade de um processo de impeachment. Professor, quais seriam esses aspectos? É a questão da autonomia que deve ter um organismo de Estado como a Polícia Federal num contexto democrático. Nas democracias, organismos de controle dessa natureza não podem estar
dependendo da ação do governo, porque é evidente que o governo pode tentar ocultar ações que tenha cometido e que são criminosas e que não podem vir à luz e ter transparência na relação com a sociedade. Esse é um ponto extremamente importante que foi incluído na Carta de 1988 e que deu à Polícia Federal e também ao Ministério Público Federal autonomia e independência, o que, num certo sentido, justifica a ação que esses organismos desempenharam nos últimos anos. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Bom dia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a Argentina e o Mercosul. Embaixador, o que significa esse novo posicionamento da Argentina? No fim da semana passada, a Argentina informou que não mais acompanhará o Brasil, o Paraguai e o Uruguai em negociações em curso com outros países, como Canadá, Singapura, Coreia do Sul, Líbano e Índia. Ela deverá, contudo, manter a sua participação nos acordos já concluídos, mas não assinados, com a União Europeia e a Área de Livre Comércio da Europa. A decisão, como foi anunciada pelo governo Alberto Fernandes, da Argentina, não significa a saída da Argentina do Mercosul, nem altera os compromissos assumidos pelo Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, inclusive no tocante à tarifa externa comum. A tarifa externa comum continua válida e vigente. A Argentina informou que tomou essa decisão em vista da crise econômica, política, social por que passa aquele país, com um endividamento muito grande, com desemprego, e justificou-se essa medida pela necessidade de proteger a indústria e manter os empregos. Para a segurança jurídica de todos os membros do Mercosul e dos eventuais parceiros que estão negociando outros acordos comerciais com o grupo regional, a decisão unilateral do governo argentino deveria ser formalizada por um ato do Mercosul. Haveria várias possibilidades para isso. A mais simples poderia ser a modificação da resolução adotada pelo Mercosul em nível técnico e não uma decisão política do Conselho do Mercosul, que é integrada pelos presidentes e ministros do Exterior e da Economia. Essa resolução prevê que o Mercosul negocie com uma única voz. Isso poderia ser modificado e atenuado. O governo argentino, com essa decisão, inovou nos procedimentos decisórios do Mercosul. A rigor, uma decisão dessa natureza, pelas implicações políticas e comerciais, deveria ser submetida à consideração prévia dos sócios para exame e aprovação. A comunicação unilateral contraria a prática seguida até aqui e poderia ter consequências futuras negativas. Por outro lado, as autoridades argentinas também unilateralmente informaram que resguardam o direito de negociar eventualmente a volta de sua participação nas negociações com esses países, o que também poderia causar ruídos. Essa atitude unilateral de comunicação direta para o Mercosul contrasta, por exemplo, com o pedido de flexibilização e gradual redução da tarifa externa comum que o Brasil submeteu aos parceiros do Mercosul no começo do ano, seguindo os termos do Tratado de Assunção. Depois de vários meses, os países membros do Mercosul ainda aguardam o pronunciamento do governo de Buenos Aires, que tudo indica deverá ser contrária à posição sugerida pelo Brasil. Essa manifestação
do governo argentino foi muito criticada pelos empresários daquele país, porque contrasta com interesses concretos de cada um dos setores industriais e agrícolas. Em casos futuros, no Mercosul, o setor privado deveria ser consultado para que apoiasse essas decisões. Vamos esperar os desdobramentos dessa medida, vamos esperar como isso vai repercutir no futuro, quando esses acordos vierem a ser finalmente assinados. E, sobretudo, vamos aguardar a evolução da negociação e ratificação do acordo com a União Europeia para ver como a Argentina vai reagir no curso das negociações de ratificação. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, por que as autoridades de saúde estão preocupadas com os riscos neurológicos da Covid-19? Olha, nas últimas semanas tem surgido cada vez mais relatos de associação entre a Covid-19 e complicações tromboembólicas. Esses relatos sugerem que os quadros graves de infecção pelo SARS-CoV-2 não se restringe às complicações pulmonares, parece haver um quadro de inflamação excessiva, uma tempestade de citocinas e aumento de risco trombótico. Nessa última semana surgiram nos Estados Unidos relatos de um aumento de até 7 vezes na incidência de acidente vascular cerebral isquêmico em jovens abaixo de 50 anos sem outras comorbidades prévias. Todos esses pacientes testaram positivo para o Covid-19 e em uma grande parte deles houve atraso para chamar a ambulância, porque os pacientes ficaram com receio de procurar assistência médica mesmo diante dos sintomas de AVC. E no Brasil, o que tem sido feito e quais orientações devemos seguir? Nós estamos organizando um registro em vários hospitais do Brasil para tentar identificar essas manifestações clínicas neurológicas associadas à Covid-19. Em breve a gente vai ter dados locais aqui do Brasil, mas eu acho que o mais importante nesse momento é alertar a população que deve ficar em casa, mas que diante de sintomas agudos de um acidente vascular cerebral, fraqueza de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar ou para entender, perda súbita da visão ou incoordenação, dificuldade para andar, é importante ligar rapidamente para o 192, porque o paciente com AVC precisa ser atendido rapidamente, mesmo durante a pandemia de Covid. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, por que a luta contra as drogas não tem o mesmo empenho das autoridades na luta contra a pandemia da Covid-19? Quem achava há mais de um ano esquisito aqueles chineses com máscaras andando na rua devem se acostumar com essas imagens, pois a máscara é a melhor proteção contra as viroses até que surja a vacina específica para o Covid-19. Mas surgirão outros vírus, não tenham dúvida disto. O que mais me impressionou nesse período foi a rapidez com que São Paulo montou hospitais de campanha, surgiram doações de empresas, movimentos de pessoas físicas, todos se movimentando contra esta doença, o Covid-19. Isso demonstra que quando há vontade política aliada a razões claras de necessidades, a sociedade consegue combater o mal que assola as nossas vidas. Eu pergunto por que a saúde estava em situação calamitosa no Brasil com o fechamento de leitos hospitalares. Por que não se agiu contra a diminuição clara no atendimento de doenças oncológicas e doenças tabaco-relacionadas? Por que não se agiu com a falta de pediatra em postos de saúde, etc.?
Se conseguimos construir um hospital em 40 dias, os chineses o fizeram em 10, por que a população está na fila de espera para conseguir tratamento para suas doenças? Será que nós nos acostumamos a isto? Por que não houve até hoje um movimento em relação ao consumo de drogas, a iniciação precoce de álcool? Por que a indústria tabaqueira lança produtos novos para se fumar e se manter a dependência de nicotina e poucos se colocam contra? Por que a sociedade assiste o crescimento do malefício das drogas passivamente? E o Dr. Bartô, o que está fazendo em meio a essa pandemia, hein? Dr. Bartô continua a fazer o que está no seu alcance. Desenvolver a prevenção com o que chamamos de aconselhamento breve para a família, através de intervenções curtas, mas frequentes. Essa semana está no ar, ou melhor, no site www.drbartô.com.br, o 12º livreto do Dr. Bartô, que visa a prevenção da introdução precoce do álcool e a bebida em excesso. O livro O Tucano que Voava Cada Vez Mais Alto já está em audiobook. João Signorelli conta a história escrita por mim que fala sobre um tucano jovem que introduz uma bebida diferente aos seus irmãos e o mais novo, depois de participar de uma festinha com eles, volta para casa dando piruetas e acaba acertando o seu bico numa parede e é levado para o hospital. Assim como o fato de encontrarmos um tucano caído no chão ser verdadeira, já atendi várias famílias onde a droga ou o álcool foi introduzido pelo irmão mais velho entre seus pares. O livreto mostra a aflição da mãe tucana e dos irmãos ao quase perderem seu filhote. Isso também é real. Por que não nos envolvemos nas questões de pessoas nas ruas, de drogados, de introdução precoce de álcool nas nossas famílias com o mesmo empenho que nos envolvemos com o Covid-19? Os efeitos das drogas podem ser mais lentos do que o do Covid-19, mas eu digo que no livreto o tucano que voava cada vez mais alto sobrevive e aprende a lição, mas na vida real ele não sobreviveu, assim como muitos que se iniciaram no álcool precocemente e nas drogas não têm a chance de se recuperar. Façamos todos o que chamamos de aconselhamento breve na medicina, que é gastar um tempo em toda oportunidade de conversa sobre essas questões. Aproveite independente de sua idade e ouça o audiobook no site Dr. Bartô. Historinha inocente que pode trazer uma introdução na discussão sobre as drogas na sua família. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto, o Brasil já teve diversos conflitos diplomáticos no atual governo. Como está a imagem do país no exterior? A imagem do Brasil no exterior é a pior possível. Vários fatores explicam a imagem extremamente negativa que o país detém no cenário internacional. Vários atritos diplomáticos foram criados desde o início do atual governo e eu destacarei alguns deles que mostram como o governo brasileiro, ao contrário de toda a nossa tradição diplomática, que é uma tradição de não intervenção, de relacionamento pacífico com todas as nações do globo, procurou subverter este princípio cardeal da nossa diplomacia e criou controvérsias absolutamente desnecessárias. Na América do Sul, 2 conflitos desnecessários foram criados. Um conflito com o Chile, quando o presidente brasileiro desnecessariamente fez alusão à ditadura chilena e às torturas sofridas pelo pai da ex-presidente Michelle Bachelet, que governou o Chile antes do atual presidente Sebastián Piñera. O Brasil também protagonizou um outro conflito diplomático com a Argentina desta vez. O governo brasileiro, principalmente o presidente da República, criticou desnecessariamente a eleição de Alberto Fernandes para a presidência do país vizinho. Esta crítica, sem nenhuma razão de ser, simplesmente se deu em virtude do presidente brasileiro
não compartilhar com os mesmos princípios ideológicos do presidente argentino, numa clara demonstração de intervenção nos negócios internos de um outro país. O terceiro conflito diplomático que eu me refiro é aquele protagonizado com a União Europeia, principalmente com a França e com a Alemanha. O Brasil, por intermédio do Mercosul, assinou um acordo de livre comércio com a União Europeia. E esse acordo somente foi celebrado graças à aceitação do Brasil, a uma pressão feita pelos governos da Alemanha e da França para que o Brasil não abandonasse o Acordo de Paris sobre mudança climática. O governo brasileiro fez várias críticas a governos europeus, entre os quais os governos da Alemanha e da França. A Alemanha já tinha uma postura bastante reticente em relação ao governo brasileiro, bastante crítica em relação ao Fundo Amazônia. A Alemanha e a Noruega contribuíam para o Fundo Amazônia e o governo brasileiro não atendia os requisitos impostos pelos governos alemão e norueguês, que era de participação da sociedade no controle dos recursos dedicados ao Fundo Amazônia para evitar o desflorestamento, e a política ambiental brasileira, que é uma política de não proteção da Amazônia, de não proteção dos recursos vegetais, de destruição da floresta, de exploração em massa de recursos minerais em áreas indígenas. Professor Alberto do Amaral Júnior, e não parou por aí, né? Ainda tem a China. Desta vez, vários membros do governo brasileiro, o ministro da Educação e um deputado, filho do presidente da República, fizeram críticas extremamente negativas e racistas à China, que é o nosso principal parceiro comercial. A imagem do Brasil também é extremamente negativa devido ao comportamento que o presidente da República adotou em relação à Organização Mundial da Saúde. E, recentemente, o ministro das Relações Exteriores considerou, em um artigo publicado em seu blog, que os organismos multilaterais, as organizações internacionais, são agentes do comunismo, visam a eliminar a liberdade e a impedir a solidariedade verdadeira no plano global. O Brasil é, assim, hostil às organizações multilaterais, o que contraria toda a nossa tradição diplomática. E, finalmente, o Brasil tem hoje um governo de extrema-direita que procura interferir em outros âmbitos da administração e dos outros poderes, com o fim de proteger a família do presidente da República e, portanto, contrariando os princípios do Estado de Direito democrático. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.